Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, queridos ouvintes. Aqui é a Ana Tereza falando. Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, na nossa alegria de sempre, de podermos comentar as nossas questões cotidianas à luz do Espiritismo. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre a nossa palavra, sobre a nossa fala, sobre a nossa comunicação. Vocês todos sabem que teve um momento importante depois que Jesus vai na sinagoga e fala que ele é o pão da vida. E ele fala palavras muito duras, né? Ele está dizendo que um dos 12 não vai dar conta, né? Simão Pedro fica muito tocado, muito entristecido. Então, Jesus, sabendo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, perguntou para eles, né? Isso vos escandaliza? E aí, então, eles foram ficando assim um pouco mexidos, né? Como se Jesus dissesse assim, vocês ainda não entenderam, vocês ainda não estão familiarizados com o que eu tenho para dizer, vocês sabem que a tarefa é dura, né? Aí ele ainda disse, há alguns entre vós que não creem, né? Então ele está falando que, por exemplo, Judas iria traí-lo, não ia levar à frente o que ele tinha trazido. E ele continua, por causa disso vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por isso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, né? Então Jesus disse para eles, né, para os 12, porventura vós também quereis partir? E aí Simão Pedro logo se colocou, não, Senhor, a quem iremos, aonde iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E é pensando nessa palavra de vida eterna que Simão Pedro coloca ali com tanta justeza em relação à fala de Jesus que eu queria conversar com vocês. Jesus tinha a palavra da vida eterna, ou seja, tudo o que ele falava não dizia respeito tão somente ao que eles estavam vivendo naquele momento. Todo o discurso, todas as falas de Jesus falava sobre aquilo que estava acontecendo, mas sempre apontando à frente, sempre mostrando para eles o lado espiritual das questões, porque eles estavam muito adormecidos, envolvidos e petrificados até nas questões materiais, nas questões imediatistas, que é bem o que a gente vive hoje. Então, Jesus o tempo inteiro estava apontando um porvir espiritual, nos mostrando que somos imortais, que aqui é uma passagem. Mas isso, para aqueles judeus, era como se falasse uma outra língua, por isso que eles se assustavam tanto com aquelas falas, né? Mas então Emmanuel pega esse trechinho, essa fala de Simão Pedro e faz um texto lindo no capítulo 59 do livro Fonte Viva, chamado Palavra de Vida Eterna. Vocês sabem que Emmanuel tem um livro com esse título, né? Mas ele aqui faz um texto falando sobre as palavras que nos rodeiam, as palavras que a gente desperdiça, as opiniões, as sugestões e tal, né? Mas também aquelas que nos edificam. Então, a gente precisa saber discernir quais são as palavras de vida eterna e aquelas palavras que são imediatistas. Então, geralmente, quando a gente escuta a crítica, quando a gente escuta palavras irônicas, sarcásticas, ou palavras que nos assustam, essas que marcam data para o fim do mundo, palavras que dizem que nesse momento de transição vai ter uma barca e vai levar uma parte, outra parte fica. A gente precisa ir discernindo o que dessas palavras que a gente escuta são palavras de vida eterna, né? Então Emmanuel recomenda, guarda teu coração à escuta. Então, observa, não tome tudo imediato como verdade absoluta, né? Então a gente tem que ver se são discursos vazios
ou se são discursos que enobrecem e fazem o nosso coração se sentir mais compreendido, né? Que faz o nosso coração ter esperança. Então ele diz, vigia no mundo isolado de ti mesmo, ou seja, um pouco afastado das nossas idealizações, para poder identificar, clarear o sabor e a claridade. Para a gente saber identificar se são palavras de vida eterna, ele dá aqui algumas características, né? São palavras que te exortam a considerar a grandeza de Deus, que nos ajuda a viver de conformidade com as suas leis, que se refere ao nosso planeta como nosso lar e à humanidade como a nossa família. Mostra o amor, o laço que une a todos nós. Indica no trabalho, né, o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Abrem horizontes, ensina-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Então, aquelas palavras que nos excitam o contrário de tudo isso, é para a gente filtrar, para a gente não se identificar, porque são palavras, essas palavras do mundo materialista, você tem que ser uma pessoa de sucesso, você tem que fazer a diferença, você tem que ter alto desempenho. Então, são palavras que ao invés de nos levantar, nos oprimem e levam o nosso horizonte, que é tão vasto, que é um horizonte espiritual, a ficar curtinho, pequenininho. Então, muita atenção para esses discursos vazios, é isso que Emmanuel está dizendo, cuidado com esses discursos vazios, que os nossos ouvidos lançam ao vento. Opinião acerca de assuntos que não dizem respeito a gente, então, opinião sobre as outras pessoas, sobre a vida das pessoas. Cuidado com o que vem do noticiário, cuidado com o que você ouve nas mídias, o que vem pelo WhatsApp. O que de verdade te alimenta o coração? Porque se a gente se alimenta de palavras vazias, como é que o nosso coração fica, né? Entulhado de vazios. É incrível, nosso coração pode ficar entulhado de vazio. Então, do que a gente alimenta o nosso coração? De que palavras a gente alimenta o coração? Então, são pessoas caluniosas, pessoas que falam críticas que não são verdadeiras a seu respeito. Guarda teu coração. Não deixa teu ouvido se emprenhar por verdades que não são verdades que enobrecem o coração. Então, vai fazendo filtros, vai dizendo não para essas palavras, vai se afastando desses conceitos que não são conceitos que tornam a sua alma crescida, desenvolvida, inspirada, né? E aí Emmanuel vai dizer para a gente aqui com todo o carinho do coração. Esquece as que te incitam à inutilidade, aproveita as que te mostram obrigações justas, né? Guarda aquelas frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, uma carta, uma página, um texto, né? Quais são as palavras que procedem de Jesus, né? Então, retém contigo as palavras da vida eterna. Então, gente, se vocês durante essa semana, durante esses dias, escutaram palavras que doeram seu coração, que não são verdadeiras, então é para a gente não levar em conta. Releva, esquece, deixa isso lateralmente. Não queira ficar fazendo justiça com a espada que a gente tem na língua, né? Cuidado com as palavras que a sua boca profere. O mal não é o que entra pela boca, é o que sai. Então, retém no seu coração as palavras da vida eterna. Sobretudo, apoiem todas essas verdades, vejam se elas se enraizam nas verdades que Jesus trouxe para nós, né? Então, nas horas difíceis e das nossas grandes renovações, quais são as palavras que a gente vai contar para poder acalentar nosso coração? Que sejam as palavras de vida eterna. É isso, meus amigos. Desejo uma semana de luz para todos nós. E boas palavras, boas sementes, palavras de vida eterna.